pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Brigcast, o podcast da Brigadeirinha, que está aqui para adoçar sua jornada com boas ideias. Eu sou a Giovana Guimarães e eu estou aqui acompanhada das minhas sócias, a minha irmã Amanda e também a minha mãe, a Paty, que eu sei que não parece, ninguém acredita, acham que nós somos trigêmeas, mas ela é minha mãe mesmo, né? Se apresenta aí, mãe. Sou a Paty, né? Patrícia Guimarães. Sou conhecida aqui como minha mãe, né? E sou mãe dela, sim, tenho como provar, tá bom? Tenho fotos. Sejam bem-vindos. Olá, pessoal, eu sou a Amanda. É um prazer receber vocês aqui de novo em mais um episódio do Brigcast. E eu aproveito que vocês aproveitem bastante esse episódio, principalmente porque temos uma convidada super especial, né, Gil? Hoje estamos muito bem acompanhadas aqui para falar de algo que na confeitaria é, assim, indispensável falar sobre. E não só na confeitaria, eu acho que o assunto de hoje vai ser proveitoso para todo mundo que empreende no ramo da alimentação, que é delivery. Então, vamos falar aqui sobre como começar, sobre qual é a melhor forma de estar ali expandindo, né, o delivery, estar escalando, né, e estar realmente vivendo isso na prática. E para isso a gente trouxe uma pessoa que vive isso na prática, que é a Rô França, mais conhecida como Rof, a rainha do delivery. Que chique! Olá! Muito obrigada, gente, pelo convite. É uma satisfação estar aqui, né, compartilhando nossas experiências, trocando figurinhas, e nada melhor do que compartilhar esse conhecimento. Eu sou o Rô, como elas já falaram, né? Tenho um delivery de confeitaria lá na cidade de Maceió. Iniciei do zero. Isso é o que eu sempre falo, digo, gente, a gente vive do zero e hoje, graças a Deus, depois de 5 anos, iniciei em 2020, no início da pandemia, e hoje, depois de 5 anos, nós temos uma fábrica, um delivery consolidado, uma loja linda e própria. Então, se eu conseguir, muita gente também consegue. Mostrando que não é da noite pro dia, né, Rô? Exatamente. Eu lembro que em 2020, acho que foi quando começou aquele boom de delivery, né? Todo mundo tentando delivery. E eu lembro que a gente também tentou, né, começar um delivery naquela época. Mas começar um delivery não é fácil, né? A gente tem que ter muitas outras coisas em mente e não só uma boa receita, não é isso? Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, mas vamos começar pelo começo, né? Como é que você começou, como é que você decidiu ali focar no delivery e não escolher outros modelos de negócio, né? Porque hoje em dia tem um leque de modelos de negócios, né? Tem pessoas que podem trabalhar em casa com encomendas, tem pessoas que podem abrir uma loja, né? Ou tem pessoas que podem escolher todos eles, mas você escolheu, né, focar no delivery. Então, conta como é que foi esse começo, como é que foi essa escolha. Na verdade, eu era confeiteira de bolos decorados. Então, eu decorava aqueles bolos grandões de andar em chantilly para casamento, para festa de aniversário. E quando chegou a pandemia, a primeira pancada da pandemia foi em março de 2020 e eu me vi numa situação bem delicada, porque eu tinha acabado de mudar de endereço, tinha feito um investimento, então todas as minhas reservas financeiras tinham ido para esse investimento, que foi o prédio que nós ficamos até 2024. Né? Era um prédio alugado, então eu dei um passo de fé para que o meu negócio pudesse crescer. E veio a pandemia e eu pensei que era o meu fim. Mas eu acredito que Deus tem um propósito em tudo. Então, quando chegou a pandemia, eu tive que devolver dinheiro das festas de casamento. Então, imagina os bolos grandes, festa de aniversário, porque ninguém tinha perspectiva de fazer festas mais, né? Todos os salões de festas fechados. E eu precisei começar a devolver. Quando eu olhei para minha conta, só tinha R$600. Eu disse, Jesus, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu sei fazer? Bolo de aniversário grande agora não vai. Então, vamos fazer os bolos no pote. E eu comecei a fazer os caseirinhos e os bolos no pote, e eu digo, agora vamos entregar. Para onde? Para toda a cidade, para bairros próximos? Eu digo, não, eu sou ousada, eu vou entregar para toda a cidade, com um motoboy. E no primeiro dia, eu consegui fazer 14 entregas, foi de 20 de março de 2020, o meu primeiro dia do delivery. E daí foram R$314 faturados. Eu disse que isso daqui não vai pagar as minhas contas, porque eu sonhei alto demais. Só que a maioria das pessoas estavam em casa, no isolamento social, trabalhando home office, as escolas todas paradas, né, do ensino presencial, até que se começou a pensar a possibilidade de voltar às aulas online. Então, eu uni o útil ao agradável. Eu sempre tive uma presença muito forte no Instagram, no sentido de comunicar a minha verdade. Então, quase todos os dias eu fazia live, os meus devocionais pela manhã. Antes não ficava gravado, né? Porque senão eu ia ter como contar.
E daí eu usei isso ao meu favor. Não que eu estivesse usando a minha fé como carro, né, para levar o meu produto. Mas eu comecei a criar uma comunidade. Porque imagine, as pessoas estavam em casas, ociosas, temerosas, perdendo seus entes queridos. Então eu comecei a criar uma comunidade de seguidores. Tanto é que até hoje a minha comunidade é forte. Então imagine, as pessoas em casa, o doce traz felicidade, fisiologicamente, né? Aponta essa felicidade e eu comecei a oferecer no meu Instagram. E daí começou, primeiro dia 14 entregas, no segundo dia 20 entregas, no terceiro dia aumentou um pouquinho mais, então eu já tive que contratar alguém para minha produção para ajudar, já comecei a contratar mais motoboys, que naquela época todo mundo começou a fazer entrega, independente se já tinha trabalhado na área ou não, era um dos poucos serviços, né, que estavam em crescente. E no primeiro ano, nós conseguimos triplicar o tamanho da nossa empresa em estrutura, em faturamento e em pessoal. Eu digo, bom, é isso aqui que eu quero para a minha vida. Quando entrou em 2021, a gente teve que escolher. Ou continuava com os bolinhos decorados, que mesmo assim eram menores, ou a gente começava a focar no delivery, a se especializar nessa área, né? Então, foi daí também que começaram os kits festas à pronta entrega, que hoje, assim, o carro-chefe da minha empresa. E tudo entregue pelo delivery. Às vezes as pessoas falam assim, mas você entrega bolo pelo delivery? Sim, tudo sai daqui, dentro da caixa, na bag do motoboy. Eu adoro histórias assim, porque mostra que você não focou no problema, né? Você focou também na solução. Exatamente. É o que a gente vive falando aqui, né? Até hoje mesmo, no dia a dia que a gente vive, a gente vive hoje com... tem funcionários da gente que trabalham com a gente, e às vezes acontece um problema na produção, e aí eles trazem pra gente o problema, focando no problema, a gente, não, gente, vamos focar aqui na solução, né? E é isso que faz a gente crescer como negócio, né? Como empreendedores. E... Eu sempre falo que quem decide por empreender precisa ser exímios resolvedores de problemas. E amar fazer isso. E amar fazer isso. Então, você só vendia por encomenda antes da pandemia? Antes da pandemia era só por encomenda. Você não tinha nenhuma loja online? Né? Nada. Tudo a gente descobriu na necessidade e na prática. Tanto é que o meu primeiro cardápio digital, eu passei uma madrugada pesquisando sobre... Porque antes era tudo pelo PDF. Ninguém tinha essa habilidade de comprar cardápio. Antes quem tinha era muito caro. E daí eu encontrei o Gumer. Tanto é que no primeiro ano eles mandaram uma carta de reconhecimento falando que nós fomos a empresa que mais fez entrega naquele ano. Eu digo, gente, imagine. No seu primeiro ano. No meu primeiro ano de delivery. E daí a gente foi, implantou, era assim muito simples, era só de fato o nome e o telefone, o endereço do cliente e o nome e a paz do Senhor. Né? E muito simples a funcionalidade dos cardápios, mas é um cardápio que eu utilizo até hoje. E o motoboy? E os motoboys. E os motoboys a gente começou, antes não tínhamos o registro de CLT, eles trabalhavam por entregas, então a gente fez toda uma questão. Os motoboys, hoje eu chamo que eles são a frota das galáxias, né? Por quê? Porque os meus motoboys, eles hoje são próprios, não abram mão disso, uma vez que a gente tem uma cultura de empresa forte, e eles também são a ponta, né? O elo final do nosso serviço de entrega. Eu digo sempre, quem trabalha com delivery não entrega só produto, entrega um serviço. E tudo precisa ser com excelência. Então, hoje, os meus motoboys, até os clientes já sabem que eles são os motoboys das galáxias. Então, eles saem de lá todos fardados, uniformizados, com as bags identificadas. E, pasme, isso virou uma cultura. Um dia desse, um motoboy estava de folga, então outro se acidentou e a gente ligou para ele. Ele estava indo para o jogo. E ele tem uma camisa, né, que é do time que ele torce. E do mesmo jeito que ele estava, ele voltou e veio ajudar a gente. E quando ele chegou na casa da cliente, a cliente olhou pela câmera e viu que ele não estava com a nossa farda. Ele ligou para o nosso delivery para perguntar, é motoboy de vocês mesmo? E aquilo assim me deixou muito feliz, né? Porque tipo, ela já tem digamos que um escopo de como é o motoboy da RUF. Então já passa segurança, exatamente, né? Credibilidade pro cliente. Segurança, organização, credibilidade. E a gente precisa mostrar isso em tudo que a gente faz, não é só no doce, gostosinho e bonito.
Eu acho que isso é um grande diferencial, né? E para a gente encontrar esses diferenciais para o nosso próprio negócio, eu acho que é importante estar fazendo essa pesquisa de mercado. E eu aposto que quase ninguém, né? Nem na sua região, eu acho que nem aqui. Aqui eu nunca vi ninguém, assim, nenhum restaurante com algo tão organizado assim, né? E eu acho que quando a gente começa fazendo essa pesquisa de mercado, a gente já consegue encontrar esses diferenciais e trazer para o nosso próprio negócio, né? Exatamente. É um hábito que eu tenho. Digo, gente, pesquisa de mercado é tudo. Esses dias eu fui lá no médico, aí eu fiquei no iFood, aí eu olhei as docerias, não para olhar o doce de ninguém, que a gente já tem o nosso próprio entendimento, né? Mas para olhar, para continuar entendendo como as pessoas pensam, como as pessoas entregam, a forma que é embalado, a embalagem, como que é a entrega. Porque eu só consigo visualizar, né, e aferir o que eu faço se eu estiver na condição de cliente. Então, os meus motoboys, quando vão para minha casa entregar, é óbvio que eles vão entregar o melhor para mim. Mas e os outros? Como é que fazem? Então, eu tendo essa percepção da entrega, do serviço em si como um todo, eu consigo avaliar e melhorar o meu serviço também, caso eu identifique algo que possa melhorar. E assim, trazer diferenciais e estar de acordo com o mercado, porque muita gente hoje, o que acontece às vezes, concorrência desleal, né? Pessoas que têm um preço muito abaixo, ou até o contrário também, né? Muito acima do mercado e não vendem, ou tem muito abaixo e está sendo desleal com a concorrência. Isso acontece porque não começaram por uma pesquisa de mercado, né? Então, não é só para copiar, não é para copiar preço, né? Isso. É para que vocês tenham noção do que está encontrando por aí no mercado e encontre seus diferenciais, né? Isso. E também para se adequar ao que existe hoje. Eu diria que esse é o primeiro passo, né? Para quem quer começar qualquer negócio e também o delivery. Mas conta pra gente aí, se você fosse falar para uma pessoa qual é o primeiro passo, né? Para estar começando com o delivery, qual seria, né? Além, se você concordar comigo que é a pesquisa de mercado, além disso, né? A pesquisa de mercado, ela faz todo diferencial. Por quê? Porque eu vou entender primeiro o que as pessoas estão vendendo, como estão vendendo e o que estão vendendo. Eu sou da política do básico bem feito. Eu digo sempre, não vai na minha loja procurando a roda. Você vai encontrar o básico bem feito, porque a coxinha, o bolo é o que move o meu faturamento. E eu acho que é o que é escalável também. Isso. Agora, o como eu entrego, aí faz toda a diferença, porque não sai da minha cozinha uma coxinha dentro da caixa que não esteja dentro da sua forminha. É diferente de você receber uma coxinha dentro de uma caixa onde tem um papel lá, manteiga embaixo e as coxinhas todas misturadas, tudo fora do lugar. Então, o como você faz. Então, a pesquisa de mercado, sim, ela é o ponto principal. Por quê? Antes de começar a vender salgado, inclusive, eu pedi salgado de um monte de lugar. A gente aqui também fez isso. Para poder entender como que as pessoas estavam fazendo, como estavam entregando, qual era a embalagem, como que era a apresentação, o tamanho dos salgados, a perspectiva de valor que estava sendo gerada ali. E daí eu digo, não, eu preciso entregar em uma caixa, minha coxinha precisa ser frita no óleo de algodão, na farinha panko, porque eu entendo que vai ter a maior durabilidade, uma apresentação diferente. Então, a pesquisa de mercado é o primeiro ponto. Mas se hoje eu fosse começar do zero, preciso agora empreender e preciso procurar alguma coisa, o delivery era a primeira opção. Eu não vou ter muitos custos fixos, é uma operação extremamente enxuta que dá para você começar na cozinha da sua casa. A gente começa com o que dá, com o que tem, vai melhorando no processo, como foi o meu caso. E eu começaria hoje com os bolos. Por quê? Bolo caseiro, todo mundo gosta. Bolo caseiro, farinha, o açúcar, ovos, o leite, vai te dar margem ali para que você possa trabalhar inicialmente e começar a entregar. E muitas das receitas dos bolos caseiros, você começa com liquidificador. Isso. Você não precisa nem ter uma batedeira de R$400. Né? Você aprende uma calda legal, uma massa legal, interessante, e dá para você congelar, dá para você trabalhar com uma massa só e vai saborizando. Então, assim, vai te dar um produto que te dá, além de uma margem de contribuição na venda boa, vai te dar uma margem para poder escalar. E todo mundo come bolo. Você pode começar com um pequenininho, com aqueles de 15 centímetros. Você pode pegar um grande e fatiar, coloca metade de cenoura, metade de chocolate. Então, assim, tem uma infinita gama. E hoje, os bolos, em 5 anos de mercado, os bolos continuam sendo o nosso carro-chefe. E é legal que o bolo é algo que é muito variável, assim, né? Que cada lugar é de um jeito. Por exemplo, aqui é tradição já todo mundo comer o bolo fatia.
E a gente foi querer inovar, por causa da pesquisa de mercado que a gente fez, a gente colocou slice. Não teve uma aceitação tão boa quanto as fatias. É a cultura, né, das Exatamente. pessoas. Então, fazendo até uma comparativa com a pesquisa de mercado. Você não faz pesquisa de mercado somente para ver os acertos do seu concorrente, né, da sua área. Para você ver também onde eles estão errando, onde eles poderiam estar melhorando. Então, foi isso que a gente fez aqui. A gente se colocou no lugar do nosso cliente, que provavelmente também são os clientes deles. Então, a gente se colocou, poxa, eu pedi uma coxinha aqui nesse lugar, a coxinha veio super oleosa, veio no papel, toalha, numa caixa de isopor. E aí, se a gente fosse fazer, se a gente botasse numa caixinha, se a gente botasse numa forminha, né? Então, você já foi se colocando no lugar do cliente, vendo como ele poderia ter uma melhor experiência. Isso, e eu acho que não tem lugar melhor para que a gente possa melhorar o nosso trabalho, é se colocando no lugar do cliente. A gente vai agradar a todos? Nem Jesus agradou, mas a gente erra menos. Verdade. E você trouxe aí eu já peguei um insight do que você falou, que é fazer eu costumo também falar bastante isso, né? Fazer o básico bem feito com um toque de inovação. Tem gente que vê receitas na internet, né? Ai, meu Deus, um bolo cheio de morangos com chocolate das Arábias, de não sei onde. E aí, não, eu acho que é isso que vai ser o sucesso aqui do meu negócio, do meu delivery. E quando vai tentar fazer na prática, às vezes não é, porque o produto sai caro, o produto não é aceitável, não é escalável. Então, assim, quando a pessoa vai começar, eu acho que também tem que ter essa análise do que a pessoa vai vender. E você falou aí dos bolos, né? Eu acho que o bolo é escalável, é aceitável, é acessível, né? Não é algo assim de outro mundo, um investimento muito grande. Então, vou trazer aqui uma dúvida, que eu acho que é a dúvida de todo mundo. Eu recebo muito essa dúvida, acho que você também deve receber. Quais produtos começar um delivery, né? Então, salgado e doce, só salgado, qual a sua opinião? Gente, só trabalha com brigadeiro, né? E aí coloca mais coisa? Hoje, o bolo, ele é o principal carro-chefe do Não delivery. pode faltar. Não pode faltar. E se eu fosse começar hoje, eu começaria com bolos e com salgados. Salgado de fritura? Não. Salgados de forno. Por quê? O salgado de forno, eu não vou depender de maquinários, eu não vou depender de uma grande fritadeira, ele tem uma maior durabilidade. Então, uma empada eu posso fazer na mão, eu não gasto nem com óleo. Então, eu vou colocar ali uma empadinha na mão mesmo, faz um frango que você já sabe fazer, o frango é a empada que mais vende, chega ali, compra um requeijão, vou fazer 10, né? 1 quilozinho de farinha, dá para você fazer uma pequena produção. Então, hoje eu começaria com bolo e com os salgados de forno. Porque, além de terem custos baixos, na questão da produção, tem uma alta durabilidade e rentabilidade. Que hoje eu digo sempre, gente, nada vai para o meu cardápio sem antes ser precificado. Pode ser o doce mais gostoso e mais vendido da minha confeitaria. Estourou o CMV, eu não consigo fazer um CMV saudável, ele sai ou ele nem entra. Pois é, porque não vale a pena manter um produto, né? Tem gente que chama assim de produto pet. Eu tenho um produto que é meu produto pet, ele é maravilhoso, eu amo ele, mas ele não vende, ele não traz um bom retorno, e aí ele tá ali ainda no cardápio, por quê? Isso. Né? Tá só ocupando espaço. A gente tinha produto que só a gente pedia, né? Aí tava lá no nosso relatório lá, bem saída muito boa, né? Aí depois a gente, poxa, esse produto tá saindo, né, gente? Falando com as meninas, aí elas... mas só vocês que pedem. A gente pedia todo dia, o produto tava lá no... Era o nosso produto pet, mas só a gente pedia, a gente não enxergava isso. E eu acho que isso também foi uma grande virada de chave, isso que você falou pra gente no começo, porque quando a gente foi abrir logo nossa loja, a gente tinha um cardápio muito extenso. E muita gente acha que para começar, não só loja, mas delivery também, tem que ter muita opção no cardápio. E não é bem assim, né? Você tem que ter poucas, mas boas opções. E a gente começou a diminuir nossas opções e focar ali numa coisa mais estratégica quando a gente começou a pensar assim, né? No CMV, que realmente o que tá dando mais retorno. A gente começou a analisar a venda e via que no final do mês tinha produto que rendia pra gente R$200 de faturamento. E não paga nenhuma conta de água. Né? Então, eu tenho sempre a teoria comigo, a engenharia de cardápio, que é aquele produto que o pessoal gosta e é um produto barato, então ele tem alta popularidade. Tem aquele que a gente precisa manter no cardápio, que são os pistachos, as Nutellas, os Ferreiros Rocher da vida, né, que vão gerar valor para o nosso cardápio, mas eles também têm um custo alto, mas eles são populares. E tem aqueles que não valem de fato a pena.
né? Então, a gente tem a teoria de 70-30. 70% do nosso cardápio paga a conta, 30% é só enfeite. Então, esses 30% é onde a gente vai testar, tira, coloca outro. Aqueles que estão pagando conta, deixa eles lá, bonitinho, só inova, procura colocar uma decoração diferente, uma variação, né? Mas aquele 70% do seu cardápio, você vai colocando novos produtos, testando novas porções. Então, assim, a gente pensa que quando a gente entra no delivery, a gente precisa ter de tudo, o todo o tempo. Hoje, eu vejo assim, no meu cardápio, eu posso escalar? Sim, continua. Eu posso congelar? Sim. Sim, continua. E a mão de obra? Vai ter muita? É muito difícil? Não, então continua. Tirando isso, amor, a paz do Senhor pode comer em outro lugar. Aqui não vai. Né? Então, eu acho que hoje o cardápio ele precisa ser estratégico, não só para vender, mas também para produzir. Porque quando a gente é sozinha, eu posso pegar ali, tô decorando um molho, eita, restou um farelozinho de bolo aqui neutro de red, eita, vou fazer um novo sabor. Você vai lá e faz restinho de bolo, R$10, vende lá. É só para complementar aqui, né? Porque ia pro lixo. Era assim que eu fazia quando eu trabalhava em casa. E dava super certo, porque se eu não vendesse por um valor irrisório, ia para o lixo, porque eu não ia comer. Então, eu sempre fazia bolos decorados. Eu ia lá, cortava 2 fatiazinhas. Eita, tem aquele topinho, dá para fazer aqui um box na caixa e botava moranga, aquelas coisas. Hoje, não mais. Porque hoje eu sou responsável apenas por desenvolver a receita e o produto. Mas esse produto, ele precisa ser viável para que a minha produção possa desenvolver, para que o meu estoque. Então, tem gente que compra um produto, um item de mercado para fazer um produto e às vezes esse produto demora para sair do seu estoque e o mês todo o dinheiro fica lá parado. É igual embalagem. Hoje, as minhas embalagens elas são estratégicas. Se eu não conseguir usar a embalagem para pelo menos 3 produtos, eu nem compro. Nossa, chega a me arrepiar agora, porque eu penso igualzinho. E aí, não, ainda fiquei feliz, porque então estamos no caminho certo, né? Tá todo mundo aqui no mesmo barco pensando igual. Também, eu acho que o produto realmente tem que ser bom, não só pra quem come, mas pra quem produz também. Exatamente. Pra quem produz, senão não adianta, né? E esse negócio da embalagem que você falou também é muito real, porque às vezes a gente pensa num produto e aí a gente tem que comprar a embalagem só para aquele produto, acaba sendo muito custoso, não vale a pena ter ali, né? Isso. Então, aproveitar a mesma embalagem é assim, mais um insight. Eu tô pegando os insights e tô compartilhando com vocês aqui, viu, gente? Tô aqui, ó, vai anotando os insights aí que tá valendo ouro essa conversa. E no nosso percurso, na nossa trajetória aqui com confeitaria, a gente teve vários erros relacionados a isso, né? Eu lembro que a gente tinha o escondidinho. Era o melhor escondidinho que eu já tinha comido. Era muito bom esse escondidinho. Mas saiu o quê? 3 por semana e levava meia hora para ser preparado. Então, às vezes, a pessoa pedia e demorava tanto que a pessoa ainda achava ruim. Achava ruim a espera. Então, a gente pegou e fez análise, né? Na verdade, de 3 em 3 meses a gente faz essa análise. A gente puxa todos os produtos lá e a gente vai enxugando. A gente vai enxugando. Que nem os brigadeiros, né, Gil? Que a gente tinha 30 sabores de brigadeiro. Os brigadeiros teve que praticar o desapego, né? Porque Giovana era mais apegada. Não, mas vai tirar esse. Era assim, né? Aí teve que ter a prática do desapego. Então, essa prática é aplicada também para os produtos do cardápio, né? Exatamente. E às vezes a gente tem um cardápio extenso que não vende e que tá tudo no nosso estoque e muitas das vezes tem produto que vale a pena investir? Tem, porque é um produto que tem um bom custo. O cliente ele só ainda não conhece. Eu tenho um exemplo claro que eu sempre falo e dou o exemplo da minha cheesecake. Ninguém comia cheesecake. Durante a semana eu só vendia 2, 3. Eu digo, gente, chegou o Natal, eu vou colocar esse produto praticamente a preço de custo, porque eu acredito que ele vai vender. As pessoas só ainda não conhecem. E coloquei assim, a cheesecake, fiz uma decoração bem linda, coloquei um CMV assim, no limite. Eu digo, mas eu preciso que as pessoas comam esse produto e entendam o valor. E daí, no Natal, eu vendi muita cheesecake, muita. Quando voltou, acho que foram comendo na casa de um, na casa de outro, né? Porque quando é para investir do bolso, o cliente não come, não. Não compra, não, porque ele só compra aquilo que ele conhece. Né? Mas se ele comeu na sua casa e gostou, ele, poxa, que negócio bom, de onde é? E quando nós voltamos do recesso do final do ano, no primeiro dia nós vendemos 50 cheesecake. Eu fiz toda uma questão do marketing em cima daquele produto e até hoje o cardápio tem cheesecake no nosso cardápio. Cheesecake de limão, cheesecake de frutas vermelhas, cheesecake de caramelo salgado. E elas estão lá presentes no nosso cardápio. Hoje eu não coloco o nome de cheesecake, eu coloco o nome de tortinhas geladas, né? Porque
Ó, Da cultura Causa de- isso, causa essa conexão com o isso. cliente. Cheesecake eu não sei o que é, mas Cheesecake. tortinha gelada eu sei. Tortinha gelada. Vou no que eu já então, conheço. Tortinha, então deve ser um negócio bem gostosinho, pronto. E hoje vende assim, sem precisar de muito esforço. Então tem produto que vale a pena a gente investir? Tem. Mas tem produto que você diz, obrigada pela contribuição que você me deu até aqui. Já cumpriu a sua função. Já cumpriu a fez sua função. parte. É a mesma coisa de tamanho. No delivery, a gente precisa também prestar atenção nisso, né? Naquela reduflação, eu acho que é assim que chama. Antes a gente começou com os copos de 400 ml, aí depois a Fica gente caro, diminuiu né? para os copos de 300, aí depois foi para o copo de 250. Hoje eu pratico o copo de 200 tranquilamente. Sim. Porque fica né? mais acessível, Fica né? mais acessível, o cliente tem a oportunidade de comprar 1 ou 2 doces e cabe no bolso, dá pra gente fazer combo, que combo assim é muito estratégico para o delivery. Esse final de semana mesmo eu lancei as nossas lasanhas. Tava lá desde o início do ano, mas a correria da mudança para a loja eu não tinha conseguido. Eu fiz um combo final de semana, domingo, ninguém quer ir para a cozinha. Eu digo, é agora que eu faço a minha defesa. Lancei o combo de lasanha com refrigerante, 2 lasanhas de refrigerante, coloquei um preço legal. Eu digo, gente, cadê as lasanhas no cardápio? Pô, a gente tirou, porque acabou. Eu digo, graças a Deus. Então, foi uma forma de Ah, queria o que fosse cliente aqui, incluir o que eu já ia ser cliente. cliente da lasanha. Cliente conhecer, Uhum. a gente ter mais um produto que é extremamente rentável no cardápio e o doce junto com o salgado. Então, se eu tenho um potinho menor que eu possa incluir no combo, então o ticket médio lá em cima, porque também no delivery, assim, às vezes a gente foca só no número de entrega, né? Ai, meu delivery tá bombando aqui, 100 pedidos. Aí quando você vai olhar o ticket Sem pedido de médio, R$10. 100 pedidos de 10 reais. Não fez nada, mulher, se melhore. Vamos colocar um combozinho aqui pra gente aumentar o ticket médio. Então, tem toda uma questão estratégica, né? Por dentro do delivery, as técnicas de venda, técnica de engenharia de cardápio, upsell, cross-sell, enfim. A gente pensa que é só fazer, colocar lá e entregar. E às vezes as pessoas não estão tendo resultados no delivery, aí desiste antes de tentar tudo isso, né? Isso. Porque tem tanta coisa envolvida, né? E a pessoa tem que estar ali com esse olhar estratégico mesmo. Isso que você falou da cheesecake, essa história é interessante, porque minha mãe falou do desapego, né? E muita gente às vezes pode desapegar do produto antes de tentar algo, né? Claro, se você realmente vê potencial naquele produto, é interessante você estar mudando algumas coisinhas. Eu gosto de fazer isso aqui também, que você fez, mudar a decoração. Ai, não tá vendendo, mas vamos tentar só mais uma coisinha nele aqui. Vamos mudar a decoração, vamos mudar o nome. Às vezes é um nome que o cliente não conhece. Vamos mudar a quantidade, vamos dar destaque para ele, né? Se for delivery, coloca ele lá na categoria lá em cima. Ou então, se for vitrine, loja física, né? Coloca ele mais destaque na vitrine. Então, assim, tentar, né, fazer algo, realmente tomar uma atitude antes de você desistir daquele produto ou então daquele negócio, né, como um todo. E quando a gente pensa em delivery, eu gosto muito de frisar, o delivery, você começa na cozinha da sua casa, com o que você tem, com o que você dá. Mas ele é uma empresa, ele é um modelo de negócio que tem as suas particularidades, suas funcionalidades, né? E que se você levar a sério, o seu delivery vai crescer. Mas se você ficar, eu trabalho na cozinha da minha casa, isso aqui não precisa de estratégia, você vai olhar para trás daqui a 1, 2, 3 anos e dizer, poxa, isso aqui não deu certo. Não deu certo ou você não levou a sério. A gente falando aqui, coloca 70% do cardápio, 30% sai. Mas tá, como é que eu vou fazer isso? Controle, dados. Por mais que eu seja um delivery, mas eu preciso analisar os meus dados. E rotinas de fazer isso, né? Exatamente. Então, da mesma forma de uma loja física, de uma empresa, o delivery também tem a sua particularidade de analisar os dados, né? Número de entregas é um dado legal para se analisar, ticket médio é um dado legal para se analisar dentro do delivery, a funcionalidade dos produtos, quantidade de produtos, categorias que você utiliza é um dado. Então, assim, tem categoria que você vai ver que paga suas contas, mas tem categoria que você precisa ter para enfeitar o seu cardápio. Eu incluí agora uma categoria de descartáveis. Tudo que eu faço no meu delivery precisa responder essas 3 questões: agilidade, praticidade e comodidade. Estou fazendo isso pelo meu cliente, então a gente está no lugar certo. Eu vendo festa, então o que é que tem no meu cardápio de comodidade? Descartável, prato, colher, vela, topo de bolo, tudo. E são coisas que eu trago para facilitar a vida do meu cliente. É como eu costumo brincar. Eu digo, gente, eu só não empresto meus motoboys para cantar os parabéns com vocês. Mas
entregar um bolo, um doce e uma torta para que você possa comemorar onde você estiver dentro de Maceió. Você pode contar comigo. A gente tem uma história até engraçada sobre isso, que foi um pedido de casamento, não foi? Ah, a gente recebeu por delivery, né? Pois a Páscoa, aí a pessoa pediu, né, uma caixa de ovos pra escrever, quer casar comigo, alguma coisa assim. Aí eu acho que no dia a gente tava sem motoboy, não sei. Aí meu tio que foi levar lá. Aí ele entrou lá no meio. E teve que entregar lá o pedido de casamento. Porque o rapaz morava em outra cidade. E mandou pra pessoa. E agora vocês falando nisso, eu lembrei, inclusive eu conheci o casal no último evento que eu fui. E o bolo que eles fizeram não deu certo. E eles estavam no cartório para casar. E a noiva já se preparando no salão, bonitinha, e ele tentando encomendar um bolo com a gente. Um bolo para o casamento dele. E na minha loja tem a linha Comemore, que são da linha de tortas decoradas. Então tem uma torta que eu chamo de realeza, que ela é branca com detalhes dourados. Ele, pelo amor de Deus, entrega, vocês vão salvar o meu casamento. Como assim salvar o casamento? Como assim? E daí os meninos, depois que eu soube da história, né? Os meninos do delivery falaram, ele disse, não se preocupe, vá casar que o bolo vai chegar, você me diga o endereço. Só sei que foram atrás de mim, procuraram flores que podia colocar lá no bolo, enfim, resolveram o problema, o menino casou, quando foi esses dias, eu estava na palestra, né, fazendo a palestra, ele disse, inclusive, eu sou seu cliente e você resolveu o meu problema. Aí ele foi e contou, eu digo, nossa, é você, no dia do casamento que a gente salvou. Então, o delivery, ele precisa resolver problema. Tá em casa com fome? Em quanto tempo eu vou entregar? Estou resolvendo seu problema? Não estou? Eu vou fazer uma festa. O que você vai precisar da sua festa? Se você está num escritório que você não pode sair no seu ambiente de trabalho, bolo, doce, salgado, refrigerante, velhinha, topo, tudo você vai receber. Então, quando a gente trabalha com delivery, a gente precisa resolver problemas. Lindo, Olha que perfeito. mentalidade, né? Já é outro insight. Por que eu não trouxe um caderninho pra aqui hoje? Era pra estar com o meu caderninho aqui, Depois vai ter que assistir gente. o episódio de novo Eu vou pra tá assistir de anotando. novo com o caderninho. Mas, ó, você falou sobre isso de atender, assim, grandes... É um grande pedido, né? Um bolo, né? Para um casamento, um bolo grande de última hora é algo, né? Que muitas pessoas podem achar impossível. Mas é possível graças ao congelamento, né? E aí eu queria entrar nesse assunto agora, que é um assunto polêmico, de certa forma, porque muita gente tem preconceito de congelar, mas não entende a diferença que isso faz no dia a dia, né? E hoje você é seu melhor amigo, né? O congelamento pra gente é. Nem fala. E eu comecei a congelar bolo porque uma cliente errou o sabor do bolo. E daí eu digo, bom, o que eu vou fazer com um bolo de 25 centímetros? E era um sabor, assim, muito particular, né? Coco, com alguma coisa que eu não me recordo agora. Mas era um sabor que não saía tanto no meu cardápio. E daí eu tinha um freezer, assim que eu comecei a fazer bolos por encomenda, e eu tinha um freezer. E eu deixei ele lá. Eu digo, bom, um dia alguém vai pedir esse bolo. E se não pedir, eu corto, faço as festas da criança na igreja e tá tudo certo. Passou. E depois, eu acho que uns 2 meses, eu já tinha até esquecido daquele bolo. Aí a minha amiga liga, Rose, vai ter uma festinha na igreja lá da usina. Eu queria levar alguma coisa. Tem alguma coisa aí? Um restinho de brigadeiro, alguma coisa. Eu disse, mulher, parece que tem um bolo congelado aqui. Eu vou ver se presta. Isso já eram as 3 horas da tarde e ela ia para a igreja às 6, dia de domingo. Eu disse, o cliente já veio pegar, eu estou aqui esperando os clientes fazerem a retirada dos bolos, né? E eu vou ver se presta, vou descongelar. Aí tirei e deixei lá em temperatura ambiente. Gente, o bolo estava mais gostoso do que se tivesse comido no dia. Mentira. Então, como a gente trabalha com bolo de encomenda, então tinha que prensar, tem toda uma questão de armazenar no plástico, né, de congelamento, fazer a prensa. Eu digo, menina, isso daqui vai facilitar muito a minha Mas vida. antes você nunca tinha congelado antes porque de preconceito Nunca, mesmo? porque eu Ou tinha falta de conhecimento. Aham. de segurança. achava que ia ficar ruim depois? Isso, eu achava que ia ficar ruim. Pra Tipo, cliente, eu trabalhava né? com muito bolo de andar, eu digo, bom, se eu colocar um bolo congelado numa festa com 3 bolos em cima, não vai dar para quem quer, o bolo vai cair no meio da festa. Enfim, e eu comecei a fazer teste, eu digo, mulher, pelo amor de Deus, olha se vai chegar bom, se as crianças vão gostar. Você sabe que eu fiz tanta recomendação? E eu deixei algumas fatias lá. E fui observando ao longo do tempo. Depois desse dia, eu comecei a congelar bolo. Eu digo, bom, se o brigadeiro está dentro do bolo e ele foi congelado, então eu também posso congelar. E comecei a estudar sobre técnicas de congelamento. E hoje, praticamente 99% de tudo que eu vendo na Rolf é congelado.
Só não dá pra congelar as frutas frescas. Só não dá para congelar as frutas frescas, mas no meu cardápio hoje eu não tenho nada com fruta fresca. A não ser um bombonzinho aqui, uma decoração que já vai em cima na hora, né? Mas nada. Tô criando um outro cardápio, talvez eu tenha lá, mas tipo a base, se for o morango vai em cima depois que ele sair do congelamento. Eu concordo com o Rô, tá vendo? Porque é uma discussão que a gente tem sobre isso, porque elas querem botar morango em tudo. Eu digo, não, gente, o morango vai perder, o morango vai soltar água, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É o que a Amanda é do financeiro, né, do administrativo, a gente se divide assim aqui, né? Eu sou do marketing, minha mãe da produção. Então, assim, a gente fica aqui, minha mãe, não, vamos colocar um morango. Eu, perfeito, eu vou poder divulgar isso. Aí vem a Amanda, não, mas isso aí vai gerar custo. A gente fica nesse impasse, É né? a razão e a emoção, né? É porque Mas- os clientes pedem, né? Ficavam pedindo, fatia com morango fresco, fatia com morango fresco. No Aí, recheio, né? Não sei se acontece lá, mas aí a gente pegou e botou essa fatia lá e vendeu, acho que umas 2 fatias. Isso, exatamente. Então, o que é que eu faço hoje? Eu coloco o morango como adicional. Por Em quê? cima, né? Tipo em cima. Exatamente, em cima. E se ele quiser, eu mando num potinho, tudo. Então, além de eu estar fazendo as técnicas de upsell e cross-sell dentro do produto, tá lá a minha fatia de morango, ou seja, amor perfeito. Adicionais, né? Adicionais. Uhum. Então, se ele quiser, vai o potinho de ninho, vai o potinho de morango, e daí ele paga. Atende todos os gostos, né? Atende todos os gostos, né? Ele vai entender o valor do que ele está consumindo. Eu não vou onerar o meu produto e vou eliminar o desperdício. Então, tem toda essa questão, toda a logística de produção, que hoje eu produzo tudo. A minha produção não trabalha para a loja. A minha produção hoje trabalha para o estoque. Então, toda Pra a minha abastecer. produção para abastecer o estoque. Hoje, como é que funciona lá na Rolf? A produção trabalha para abastecer o estoque, isso em todos os sentidos. Fatia, sobremesa, as tortinhas, os babies, as tortas maiores, tudo vai para o congelamento. A gente hoje, graças a Deus, tem um ultracongelador que ajuda a gente, né, na questão da celeridade do processo e também na questão de validação da percepção do alimento, que já ajuda, principalmente na cozinha de salgados, mas o freezer faz a mesma coisa, só que você precisa ter alguns cuidados a mais por conta da questão da cristalização dos alimentos, mas funciona do mesmo jeito que eu comecei congelando assim. Então, hoje tudo é congelado. O cliente quer o morango, ali vai lá colocar a fatia dele de chocolate e se ele quiser, ele vai ter um adicional de calda, ele vai ter o adicional do morango. E ele vai comer, pai do céu, onde ele quiser. E é assim que a gente transforma um produto, né, que não poderia ser escalável em um produto escalável e ainda vender mais com os adicionais, né? Com os adicionais. E agradar a todos. Exatamente. A gente sabe que produto com fruta fresca é uma delícia. Mas para quem come, para quem vende, o índice de desperdício é gigante. E a Amanda, que é dos números, ela pode até explicar isso, porque tudo que não é consumido é desperdiçado e entra lá nos custos. Ai, Jesus, chega. Ajuda, Amanda, no prejuízo que vai ali para os nossos custos variáveis. Sim. Né? Então, tem que ter toda uma questão. Isso aí é gestão, é outro processo. Depois a Amanda faz a aula pra vocês. Ah, gente, temos que ter outro episódio de gestão, né? Não, aqui no Brigcast. É importante. Porque, assim, se você vê, né? Muita gente ainda tá pensando ali como confeiteira, né? E aí pensa que não, mas vai ficar muito gostoso se eu colocar fruta fresca, se eu colocar esse chocolate importado de não sei onde e tal. Ou porque o cliente está pedindo. Ou faz tudo que o cliente pede, mas a gente tem que pensar como realmente empreendedor, né? De forma estratégica, observando o negócio como um todo. Ou então porque viralizou na internet, né? Que nem o biscoito Lotus exato. que tinha viralizado. Aí minha mãe fez o quê? Foi no mercado, comprou um monte de biscoito Lotus. A minha mãe não é exemplo. Eu não falo a gente não, gente. Ela chega lá com um monte de biscoito Lotus. Olha o que eu comprei pra botar no bolo. Aí Aí a gente pegou o biscoito, aí viu lá, R$30, um pacote desse tamanho. Minha mãe, quanto é que a gente vai vender esse bolo? Minha mãe, pelo amor de Deus. Aí, Sim. esse biscoito saiu não. A gente teve que comer todos os biscoitos Lotus. Pelo menos é gostoso, né? Pelo menos. Se não, Sim, se não der certo, pelo menos come biscoito. Eu queria era a cheesecake. A cheesecake. A de cheesecake Lotus. Ela a gente comeu- fez, experimentou. Ela A gente comeu não os botou pra todos. vender, não, É, porque senão ia ser R$40 um cheesecake desse tamanho. Eu fiz no Natal a cheesecake de caramelo salgado Sim. com a farofinha do Lotus, Do mas Lotus. porque eu peguei uma promoção. Aí nesses tá aceitável. casos. E a tudo gente bem. precisa também colocar aqui, nós estamos falando aqui em altas escalas, mas se você trabalha em casa, Isso. sozinha, e te dá a oportunidade de você fazer ali
o cliente pediu, você tem tempo e disponibilidade de fazer a montagem na hora, beleza. Mas eu sou da política de que trabalhe quando pequeno como se fosse grande. Porque se você hoje está em casa e você condiciona o seu ciclo de clientes com um certo tipo de produto e de serviço, imagina quando você crescer. Não, é isso mesmo. Falou tudo aí agora, porque a gente começou o nosso negócio, quando cresceu o nosso negócio, a gente não tinha essa rotina de fazer tudo isso em casa. A gente não tinha essa rotina de fazer registro de entrada e saída, não tínhamos rotina de analisar vendas, de ter um ali também congelamento, tão assim, né, produzir para congelar. E aí, quando a gente abriu o nosso negócio, que a gente cresceu, foi difícil implementar. Então, é interessante para quem está começando de pequeno, agora já começar, né, entrar nesse ritmo certo, né, implementando tudo isso, ouvindo aí de quem já passou, né, para começar do jeito certo, né, porque quando chegar ali naquele próximo nível, você já tá habituado com aquilo, vai ser muito mais fácil escalar, né? Exatamente, então essa proposta de você dizer assim, olha, hoje eu trabalho aqui, mas quando eu for grande, eu não vou conseguir. É a mesma coisa da parte financeira. Hoje, o meu cliente não paga, tudo bem, o seu cliente não paga, continua vendendo, beleza. Mas se você crescer e você precisar cobrir os seus custos de aluguel, de mão de obra, de outra operação que não é a sua casa, né? Separar de fato o que é casa, o que é empresa, o valor que você hoje administra no seu produto, você não vai ter condições. E aí é onde muita gente se frustra. E eu fico com o coração partido, porque eu sou da defensora da precificação, do cálculo, da gestão. Porque quando escalar, você já vai ter outros problemas, né? Que você vai estar tentando escalar e ainda vai ter que aprender a fazer isso. Então, aproveite que você está pequenininho e já bote isso aí para você já ir aprendendo, já botar na sua rotina, né? Que quando coloca na rotina, fica muito mais leve. Coisa é a gestão financeira, né? Já só anotar o que entra e o que sai. Eu não tinha esse hábito. E aí, quando eu comecei a ter esse hábito, já estava um negócio bem maior. Então, foi muito mais difícil pra mim. Então, quando tava pequenininha, que tinha pouca coisa entrando e saindo, ia ficar bem mais fácil de eu adquirir aquele hábito. Isso, eu digo sempre, como é que você quer administrar 100 mil se você não consegue separar suas contas fixas e suas contas variáveis quando você fatura 1.000? Então, comece agora, que quando você errar, o erro vai ser pequeno e é mais fácil de consertar. Verdade. Do que quando você estourou o seu delivery na sua cidade e quando você for migrar para uma estrutura sua, você já vai ter o hábito que você falou de organizar as suas despesas, de fazer a separação de pessoa física de pessoa jurídica. E como eu falo, delivery, hoje ele é a ferramenta mais poderosa para quem quer começar um negócio de alimentação. Então, seja forte no delivery. Eu digo sempre, eu cresci de dentro para fora. A minha loja fora, eu olhava assim, todo mundo com a loja bonita de flor pendurada, e a minha loja fora. Eu disse, Jesus! O pessoal querendo ir lá. E o pessoal querendo, como vem não, mulher? Porque era só o balcão e os motoboys e os meninos lá e pronto. E quando a gente mudou, no final do ano passado, né, para a nova loja, eu olhei assim, eu digo, agora eu tenho uma loja legal, mas eu não precisei comprar um maquinário para minha produção, salvo a câmera, que a gente tinha uma câmera container, né, e quando a gente mudou para esse prédio, a gente construiu uma câmera fixa. Sim. Então, foi a única coisa assim que eu investi nessa minha nova produção. E 2 mesas de inox, porque a gente separou por praça, né, e tinha mais espaço, mas no mais a gente cresceu de dentro para fora. O delivery foi o que me deu recursos em todos os aspectos. E quando eu falo recurso, eu não estou só falando do financeiro, eu estou falando recursos físicos, recursos financeiros, de posicionamento de marca. O delivery foi quem me levou para toda a cidade a ser o que a Rolf é hoje. E esse maquinário que você comprou, não foi nem porque assim, eu vou ter que começar a fazer isso. Foi uma melhoria que você fez na sua operação. Exatamente. Que você observou a necessidade quando você estava menor do que você é hoje. Exatamente. E eu acho incrível a forma como o Rô começou também, assim, né? Foi crescendo, porque é como eu indicaria as pessoas crescerem hoje. Tem gente que tem o sonho de abrir a loja.
E assim, quer migrar, né? Do nada. Encomendas já a loja. Eu acho que uma forma mais segura ainda seria, primeiro, trabalho só com encomenda. Abrir um delivery, né? E aí você tá ali adquirindo experiência, também acostumando o cliente a consumir seu produto todo dia, pra depois, aí sim você tem uma loja física. Eu acho que é muito mais seguro, outra assim. situação, tem gente que tem loja física e não coloca um delivery. Tá perdendo dinheiro, deixando dinheiro na mesa. Exatamente. Porque enquanto isso, o concorrente está lá entregando para toda a cidade. Então, assim, hoje o delivery, eu tenho loja física, veja o que aconteceu comigo. Hoje eu tenho o delivery, o nosso carro-chefe são os bolos e as festas como um todo, a festa pronta entrega. E depois que eu abri a loja, o meu delivery cresceu 15% no faturamento. A loja está lá, linda, maravilhosa, mas a minha marca é consolidada como delivery. A minha loja hoje ela é pequenininha e ela serve para quê? Para que o meu cliente que vai lá retirar, faça um consumo de algo enquanto espera, para alguém que está passando esperar alguém. Tanto é que a minha loja nem vitrine tem. Né? É um modelo de negócio, eu digo, isso dá muito certo, isso dá muito errado, mas eu não vou ter vitrine aqui de jeito nenhum. Eu acredito em dar certo. Dá muito certo. Então, assim, hoje nós compramos um totem, investimos em um totem grande. Então, o delivery, o cliente chega lá na loja, clica na foto, a foto abre lá, bem bonitona, brilhosa na frente dele e faz, quero essa. Pronto, e eu tenho 0 desperdício na minha loja. Então, hoje, tudo que a produção ela faz, ela vai para o congelamento e o delivery solicita nas requisições diárias da loja, ou seja, hoje, uma fatia que eu corto, dá quantas fatias? 10? Ah, mas ainda tem aqui. Esse final de semana não saiu tanto, então o movimento tá fraco. Então, eu só quero 7 fatias dessas, 3 dessas, 12 dessas daqui que sai mais. Copo, quero tantos desses, tanto desses. Se precisar, pega mais. Mas tá lá, bonitinho, sem perder a qualidade, tudo no estoque, tudo congelado, tudo certinho. Então, assim, é um modelo que eu não abro mão. E tudo descartável, tá? Tudo prático. Coma, sente, coma, paz do Senhor e tá tudo certo. E os clientes compraram a ideia. Tanto é que hoje ninguém nem pergunta de vitrine chegando na minha loja. É muito interessante ver funcionando contigo, porque a gente tem a impressão de que na confeitaria isso não vai funcionar. Porque a gente vem daquele costume de que a confeitaria é para mimar o cliente ali, né? Que tem que ir lá servir a mesa, tem que ser aquele negócio muito... aquela experiência toda, né? De jogar uma calda ali, não sei o quê. Dos pratos, das louças, dos copos, e taças. acaba sendo um pouco irreal, principalmente aqui no Brasil, né? A gente conseguir colocar isso e ainda ter um retorno com isso. E ver que funciona esse modelo com você, de algo mais prático, algo que é mais, assim, rentável mesmo, dá uma esperança até na gente, né? Porque a gente tá sempre analisando melhorias contínuas também no nosso negócio. E hoje o nosso negócio é isso, é louça, é servir a mesa, é ir lá, aí limpa a mesa, aí volta, aí põe vitrine, abastece vitrine. E assim, é uma operação bem complexa. É muito complexo. A gente tem que estar ali, né, vendo os produtos, porque o produto tem que ficar apresentável na vitrine. E aí, final de semana, a loja lota e a gente tem que ver pessoas para estar chegando ali para servir as mesas. Então, assim, me deu uma esperança enorme ver, né, que esse modelo de negócio está funcionando lá com e você. assim, graças a Deus. Então, a loja física hoje, ela tem sim essa proposta. Inclusive, ontem eu até mostrei a Paty um cardápio que eu fiz exclusivo para a loja. Vai trazer esses outros itens, mas de uma forma assim, muito leve. Nada de brownie saindo fumaça, né? Nada disso, mas algo assim para tirar o cliente de casa e para que ele venha exclusivamente para a loja. Que hoje o meu cardápio da loja é o cardápio do delivery. Eu digo, não, eu preciso trazer um pouco mais ali para cá, mas nessa proposta. Então o cliente, ele sabe, ele vai fazer o pedidozinho dele lá no totem, não vai ter ninguém, com licença, senhor, não, ele vai, paga e os meninos vão levar até ele. Então, assim, tudo muito prático, tudo muito objetivo, porque a gente sabe que tudo é custo. Então, hoje, eu olho para a minha produção, o que é que eu posso complementar aqui de maquinário que eu vou diminuir a mão de obra? A gente sabe que o produto da confeitaria, ele é um produto muito artesanal. Tá, então a confeiteira eu não posso substituir, mas eu posso comprar mais panelas. Mas eu posso ter o congelamento, porque produz um dia, o mesmo colaborador que produz o recheio, ele vai estar em outro setor já produzindo ou auxiliando em outra situação. Então, hoje, se eu não tivesse o maquinário que eu tenho hoje, né, eu estaria no mínimo com mais 6 pessoas na minha produção. E a gente sabe que custo fixo, venda ou não, a gente vai precisar pagar. A mesma coisa da loja. Então, se eu tenho uma loja, a loja dá experiência, né, que hoje a gente sabe que precisa. Mas e como eu vou fazer? Hoje eu só tenho uma pessoa para atender na minha loja.
Porque o cliente, ele vai lá, tira o pedido no totem de autoatendimento, chega no balcão, ele já vai, já tira o pedido junto com os meninos, o que tiver de fazer, ele fala lá com os meninos e os meninos só chegam na mesa para entregar. Perfeito, é sobre isso, né? E eu acho que a gente começou com a proposta de delivery, acho que a gente tá indo pra gestão, e gestão e delivery caminham juntos, assim, né, gente? Vamos até mudar o nome do episódio, acho que gestão e delivery, eu acho que eu gostei desse nome, né? Porque, assim, foi um episódio tão rico, assim, de conhecimento mesmo de gestão, e a gente vê pouca gente falando sobre isso, né? Só quem vive na prática mesmo. E a gente tem que estar sempre observando. E a gente tá chegando ao final aqui, né, do nosso episódio. Já! E tem um quadro que a gente traz aqui pro final do episódio, que é assim, adoçando a semana. E aí a gente deixa uma dica aqui, né, pra quem tá assistindo, sobre algo que adoçou a nossa semana, né? Então pode ser um aplicativo novo, pode ser um conselho, pode ser um hobby que você tem, alguma coisa assim. Né? Porque o episódio foi tão rico de coisa. Mais alguma coisa pra gente ouro. fechar com chave de ouro e adoçar a semana. Vocês querem começar falando aí algo pra adoçar a semana? Começar. Eu começo? Vamos começar, então. Vou aqui entregar o ouro para vocês. Foi um último achado. Inclusive, a gente está testando desde abril esse novo cardápio, que eu falo, né, que é o Oshi Menu. Então, ele não é só mais um cardápio. Ele hoje traz todos os dados que nós precisamos de controle financeiro, de produtos, de gráficos, de relatórios. Então, hoje eu troquei. Eu sou muito dessa, eu digo, encontro alguma coisa que pode me proporcionar, eu vou lá e mudo sem problemas nenhum. Então, hoje, a ROF, ela tem o cardápio e o programa interno, né, de controle nosso, que é o Oshi Menu. Que daqui, se eu pegar o meu celular, hoje a minha loja está fechada, que é uma segunda, né? Mas eu posso ver todos os dados de onde eu estiver. Então, às vezes, eu levo as coisas para casa para fazer cardápio. Às vezes, eu trabalho de casa operando o meu sistema. Então, é um sistema mesmo, tipo o sistema que a gente tem em loja, né? Isso, ele é o sistema que tem em loja. Então, hoje, pelo Oshi Menu, eu desenvolvo o controle de estoque, o controle de produtos de cardápio, eu sei exatamente o quanto a minha loja faturou pelo período, qual foi o produto mais vendido, o que mais vendeu, o que menos vendeu, o programa Fidelidade deles também, que a gente inclui, que é a questão dos cashbacks, da pontuação dos clientes. Que é importante. Eles têm disparo, então eu sei exatamente o cliente que mais me comprou, que a gente tem um projeto que é o cliente Fidelidade, né? Então eu sei exatamente o produto que o cliente mais comprou, quanto o cliente me comprou, como ele chegou até a mim, se foi pelo Instagram, se foi por um blogueiro, por exemplo, se é blogueiro da minha loja. Então, você vai fazer divulgação, eu crio um link para você, para que você possa disponibilizar. Então, eu já sei aferir exatamente o quanto de pessoas vieram por você e se foi rentável ou não o meu investimento. E o delivery você faz diretamente por esse sistema, né? Isso. A gente nem falou sobre iFood, né, também hoje, porque hoje você tem mais um delivery próprio do que iFood, né? Exatamente. Então, hoje, a cada 100 pedidos na ROF, 90 no nosso delivery próprio e 10 pedidos saem pelo iFood. Porque eu acredito que a base de clientes, ela vale ouro na nossa confeitaria. E no iFood a gente abre mão, né? E no iFood a gente abre mão. Então, é uma frase que eu carrego para a vida. Cliente do iFood não é seu cliente. E nós que trabalhamos na confeitaria, nós sabemos que a base de clientes, ela pra gente vale muito. Por quê? Porque nós trabalhamos fortemente com sazonalidade, diferente de uma pizzaria, por exemplo, um restaurante. Então, se hoje eu tenho a minha base de clientes, a ROF tem hoje, em média, 25 mil clientes na base do delivery e uns 15 mil na base da encomenda. Então, chegou a Páscoa, eu tenho 25 mil pessoas que já me compraram. E que podem comprar novamente. Então eu faço disparo para 25 mil pessoas do meu cardápio. Eu tenho Natal, eu tenho Dia das Mães, eu tenho Dia dos Pais, Dia dos Namorados, ou seja, eu tenho uma base viva de pessoas que são potenciais compradores. E no iFood eu não consigo isso. Se o iFood deixa de operar uma semana, uma empresa pode quebrar por isso. Então, nem teve a greve dos motoboys aqui. Exatamente. Quem tinha delivery próprio bombou no dia. Foram 2 dias de greve e a gente ficou lá sem pedidos. Pronto. Então, é uma coisa assim que eu sempre digo. Eu digo, olha, procure um sistema, um cardápio que te dê condições de ter uma base própria forte, porque a sua base vale dinheiro. Então, hoje, além do cardápio, eu tenho todos os números da minha loja, da minha operação
em um clique. E para mim isso é... Olha que ouro, né, gente? É. Olha que ouro o Rô tá trazendo aqui. Isso que eu ia dizer, que Rô acabou de entregar o ouro mesmo, gente. Porque a gente já teve 3 sistemas em 2 anos na nossa loja atrás de algo melhor. E como a gente está sempre em busca de melhoria contínua, né? Eu já vou dar uma olhada nesse aí, já vou aplicar. E peguem essa dica aí de ouro. E falando sobre ferramenta, né? Eu acho que eu posso dar de dica para vocês é o Asana, né? Que tanto eu como o Gil somos fãs, que é nada mais nada menos do que um calendário. É um calendário, uma agenda que a gente bota lá todas as nossas tarefas, ajuda muito a gente, tanto com o planejamento de marketing, do que a gente vai postar, reuniões que a gente vai fazer no dia. E aí, por exemplo, eu quero botar um projeto em prática. Eu quero Brigcast, eu preciso fazer um roteiro pro Brigcast. Não sei que dia eu vou fazer. Aí eu olho lá na minha agenda, vou fazer tal dia. Aí eu boto lá. E nesse dia, isso já vira um compromisso. Então, eu tenho que fazer aquilo ali. Então, ajudou muito com a minha produtividade, né? Que o Asana tem aplicativo na Apple Store, na Play Store. Você pode estar baixando e usando no seu celular. E até planejamento de marketing, né? Eu também faço pelo Asana, que tem um calendário, aí eu já planejo todo o marketing, já faço ali também, a gente produz conteúdos ali para confeitaria em um dia, conteúdos pro mês inteiro, e graças a um bom planejamento, e se a gente tem uma boa ferramenta para fazer esse planejamento, né, já ajuda muito. E quem sabe não tem um outro episódio aqui só de marketing, né, gente, que eu amo falar sobre isso, sobre planejamento, mas não deu tempo, né, tanto assim nesse episódio. Eu acho que daria para ter mais um episódio também de delivery, quem sabe. E eu vou deixar aqui agora o meu adoção da semana, vou deixar um conselho, né, um incentivo, porque tem muita gente que começa no delivery e às vezes não começa como, por exemplo, como o Rô começou, né, que foi ali naquele auge da pandemia, teve vários pedidos em um dia, né, tem gente que começa e não tem muitos pedidos, tem ali 2 pedidos, 1 pedido no dia, e isso se repete durante uma semana, um mês, né, e pense em desistir por causa disso. Então eu queria deixar aqui um incentivo, um conselho para que você não desista, e em vez disso você procure entender o porquê isso está acontecendo, né, porque isso pode estar acontecendo pelo marketing que não está sendo feito, pelas fotos que você está expondo ali, caso você esteja pelo iFood, né? O iFood, nossa, tem 1000 lojas lá no iFood, você está concorrendo com essas lojas. Então, pode ser a foto, pode ser a descrição, pode ser tanta coisa, né? Mas isso pode ser encontrado se você tiver aquela dedicação ali de procurar a solução em vez de focar no problema. Então, eu vou deixar esse incentivo, esse conselho para quem está pensando em desistir do delivery. Não desistam, porque Rô tá aí, né, de prova de que é um modelo de negócio incrível. E a minha dica eu gosto de ler, né? Mas às vezes a gente como confeiteira, como empreendedora, muitas vezes não tem tempo. E quem me apresentou essa dica que eu vou dar foi a Amanda, né? Que é o Resumo Cast, que você pode estar aí ouvindo podcasts, resumos de livros, né? Que você tem vontade de ler e não tem tempo. Então, isso ajuda você a formar a sua mentalidade, né? Então, é muito interessante. Muitas vezes até você está fazendo ali uma encomenda, você está ouvindo o Resumo Cast. Você está na academia, você está ouvindo o Resumo Cast. É uma coisa que a Amanda faz muito, né? Então, você encontra isso também no Spotify, acredito que no Deezer também, né? Então, nesses aplicativos, então, vou deixar essa dica aí. Pra quem não tem o hábito da leitura, né? Isso. E então, agora vai ter o Brigcast também, né? Então, aproveitem, né, esse novo formato de conteúdo para ouvir, assim, enquanto faz as coisas, né? Então, tá ali produzindo alguma coisa, já vai escutando. E temos uma lembrancinha para nossa convidada? Que linda! Agradecendo, porque Rô veio aqui, gente, e adoçou a jornada de todos nós, né? Então, uma lembrancinha Vocês pra querem ela. ver o meu brinde? O meu presente maravilhoso, gente. Eu amo caneca. Oh, que linda. Acompanha, né? Eu amo caneca. Eu vivo com a caneca no meio da minha produção, cheia de café. Então, agora mais um aí, que deixa eu tomar café com a nova caneca, deve ser ainda mais gostoso, né? Então, é isso. A gente queria te agradecer, Rô, por ter vindo aqui, obrigada. por ter adoçado a jornada de todos. E deixa aí suas redes sociais, seus cursos, onde é que o pessoal pode te encontrar e aprender mais com você e continuar te acompanhando. @confeitaria Rolf, que é o Instagram da loja, e Rolf França, que é o meu Instagram pessoal, que lá eu dou muita dica sobre gestão, empreendedorismo e confeitaria. E o meu dia a dia também, da nossa produção. Que maravilha! E vai estar tudo descrito, né? Vou deixar aqui na descrição também para vocês, e também os nossos arrobas também, para que você continue acompanhando a gente. Estou sempre compartilhando a Briga e Rotina lá no @abrigadeirinha. Então, vamos ficando por aqui e Obrigada, até a próxima! beijo. Tchau, pessoal.